sou a Camila, aquela das plantas. E o vídeo de hoje é um vídeo de manutenção. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte: a gente vai atacar esta prateleira aqui, que fica na parede da minha cozinha. Só que o que acontece? Eu me mudei para esta residência há pouco tempo. E nesse período de mudança e de ninguém sabe onde vai o que, ninguém sabe nem onde vai a gente, essas plantas elas ficaram meio jogadas de um lado pro outro, rolaram alguns acidentes, rolaram algumas perdas, mas finalmente a gente conseguiu pendurar essa prateleirinha aqui nessa parede. Ela pega uma boa claridade, acho que tá dando até pra ver, e nesse período, agora são 1 da tarde, no período mais ou menos entre 11 e meio-dia, ela pega uma boa quantidade de sol direto, mais ou menos até aqui. No momento só a ponta ali, ó, dá até pra ver pela minha mão, tá pegando luz do sol direta. O que a gente vai fazer é analisar vaso por vaso, talvez esse vídeo tenha que ser dividido em 2 partes, dependendo da situação, mas é pegar vaso por vaso e ver o que tá acontecendo, o que precisa ser feito, se tem coxa monster. Eu tenho sérios problemas com cochonilha em todas as minhas plantas. E aí, seja lá o que for preciso ser feito, a gente faz aqui junto em vídeo. Vamos começar então com o primeiro vasinho, que é essa suculentinha aqui, é uma Gavoides, é um xodózinho meu de longa data. E a princípio, ela parece bem. Eu olhei bem entre as pétalazinhas dela, não tem cochonilha. Isso aqui é só um pouquinho de poeira dessas pedrinhas aqui, porque ela meio que tomou um tombo. Mas ela tá bem, essa folha aqui tá um pouquinho machucada, mas não é nada demais. Tem algumas manchinhas também que são do Jimmy Cupro, que eu pulverizo nas suculentas pra evitar fungo, tentar, né, evitar cochonilha. Mas ela tá bem, ela tá com as pontinhas bem vermelhinhas, só que ela, na minha casa antiga, eu tinha uma varanda. E ela ficava do lado de fora. E agora eu percebi o quanto a terra dessa planta está compactada. Eu não sei se dá pra ter noção, mas assim, tá muito dura mesmo. Então, isso impede que as raízes, né, cresçam melhor. E o que acontece? A terra fica tão compactada que a água entra, desce tudo de uma vez. Ok, para uma suculenta isso é bom, mas pode ser que a planta não esteja absorvendo umidade o suficiente, não esteja se hidratando o suficiente. Não é exatamente o que está acontecendo visto de olho, já que ela não está apresentando sinais de falta de rega. Mas, mesmo assim, essa planta aqui, ela não é um dos crescimentos mais rápidos do mundo, mas ela está crescendo devagar até demais, eu tô achando. Então, isso pode ser um motivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai replantar essa mocinha. Então, vamos começar aqui. Nossa, tá um pouco menos compactada do que parecia, mas ainda tá muito pro meu gosto. Então vamos fazer um cafunézinho nela aqui, tirar um pouco dessa terra antiga também, que já deve estar bem pobre. E aí a gente aproveita e faz o quê? Uma limpezinha básica aqui embaixo. Ela tem até que bastante folha seca aqui, mais do que eu achei que eu veria. E aí já é bom que eu dou uma olhadinha na raiz dela, vejo se não tem cochonilha na raiz. Eu acho que não. Se não tem nematóide, também não tem nenhum sinal. Essa planta tá super bem. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho esse copo de cerâmica aqui, que ele já servia de vaso para uma outra suculenta, só que foi uma das que eu perdi na mudança. Ela ficou escondida no meio de algumas coisas, eu não vi que ela tava ali, e aí, moral da história, perdi a planta. Eu vou plantar ela nele então, ele é super bonito. E aqui, meus queridos, a gente chega em um assunto polêmico. Vasos sem furo. Principalmente vasos sem furo para suculentas. Eu sei que tem gente que vai ver isso aqui e vai até sair do meu vídeo me chamando de herege e nossa, você não sabe cuidar das plantas, meu Deus. Mas o que acontece? Eu tenho várias plantas em vasos sem drenagem e não tive problemas com elas. Só que são plantas que eu conheço muito bem. Então são plantas que eu tô muito acostumada com o tanto de água que bebe, com a situação de luz. No caso dessa daqui, eu tenho essa planta há mais de 1 ano, então eu tô acostumada com ela. E a questão da luz, ainda que eu tenha mudado de casa recentemente, a luz que ela pega ali naquela janela, que ela é a que pega mais luz de todas as plantas, é a mesma que ela pegava lá no meu outro apartamento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma camadinha de drenagem aqui no fundo do vaso com isopor. Isopor, Camila, mas e a escondida? Gente,
dá na mesma. E esse isopor aqui, pelo menos, ia pro lixo e agora não vai mais. Pica o isopor, coloca no fundinho do vaso. No caso desse aqui, que ele é um dedo mais profundo do que o vaso de plástico, que a Agavoid já tava, vou fazer um dedinho aqui, mais ou menos, de drenagem. Ele é mais grosso também, então ela não precisa de tanto espaço. Para que isso serve? Para quem tá começando agora na jardinagem amadora. Meu Deus, derrubei a planta. Está tudo bem, tudo sob controle. Mas então, para que isso serve? Para quem tá começando agora. Seguinte, esse pote não tem buraco, ou seja, quando eu regar essa planta, a água não tem para onde escoar. Ela vai ficar lá acumulada no fundo do vaso. E aí entra a parte que eu falei de conhecer a sua planta e regar com exatamente a quantidade de água que você sabe que é a água que ela vai tomar, sem deixar sobrando, porque se sobrar vai apodrecer a raiz. Mas todo mundo tá sujeito a erros, até eu que, como falei, conheço bem a planta, então a gente cria essa camada para quê? A água vai descer e ao invés de ficar na raiz, vai ficar no fundo do pote, beleza, mas vai ficar em contato com o isopor e não com as raízes da planta. Para separar uma coisa da outra, normalmente a gente usa o quê? Manta de drenagem ou manta de bidim. Eu tenho, pelo menos eu tinha, mas eu não faço a mínima ideia de onde foi parar. Então a gente faz o quê, né? Se vira com o que dá. Jornal, TNT, pensa que assim, é algo que tem que deixar a água passar, não adianta você pôr um pedaço de plástico. Eu peguei uma redinha, sabe aqueles donuts de fazer coque no cabelo, aquelas rosquinhas de fazer coque? Então, eu não tenho mais cabelo suficiente pra fazer um coque, como vocês já devem ter visto, né? Meu cabelo, eu cortei ele mega curtinho. Então eu peguei esse donut e cortei um pedaço da redinha. Então a gente vai acomodar ele aqui para esconder o isopor, ou seja, as raízes da planta não vão passar para baixo, mas a água vai. Só que aí agora eu acho que ficou pouco espaço para a planta. Deixa eu tirar um pouco do isopor. Agora, substrato que eu vou usar. Substrato próprio para suculentas você consegue fazer em casa de forma fácil. Basta ter terra vegetal, areia, carvão, casca de ovo. Tem muita gente que coloca cinza de lenha. Reza a lenda que se você pedir numa pizzaria eles te dão, eu nunca tive a cara de pau. Basta ter em mente que suculenta precisa de solo bem drenável. Não pode ser aquele solo, aquela terra que se você aperta, ela forma ali uma bolinha, forma aqueles brigadeiros de terra. Não, tem que ser aquela terra que realmente que não dá pra compactar. Eu fiz o meu próprio substrato para suculentas em casa por muito tempo. Agora eu uso o Carolina Soil. Vou deixar uma foto dele aqui na tela. Eu tenho um sacão de 8 quilos, ele tá no outro quarto, não vou trazer aqui. Eu trouxe só o suficiente para plantar. Como vocês podem ver aqui, ele é bem levinho. Deixa eu trazer minha mão aqui pra perto da lente. Se eu aperto ele... Eu tô sujando todo o chão, mas beleza. Tá vendo que ele não compacta? Ele é muito leve, ele é leve até demais. Tem planta que ele mal segura, ela fica tombando o tempo inteiro. Mas eu adoro. E é raro encontrar alguma pessoa que tem bastante suculenta que não goste deste substrato. Eu procurei ele por muito tempo, quase não consegui encontrar em São Paulo, fui encontrar em Olambra, no Ceaflor. Mas voltando aqui ao que a gente estava fazendo, então eu vou completar um pouquinho de Carolina no fundo aqui. Vou já acomodar nossa madame. Eu não limpei ela completamente do substrato antigo, porque ele não tá contaminado, ele não tá com cochonilha, não tá com nada. Não precisa, nossa, vou tirar todo e qualquer grão de terra antiga da planta. Não, ele só tava velho mesmo. Então pronto, ó. Tirei aqui um pouquinho, vamos colocar ela na nova casinha dela e ir completando com o substrato. O Carolina, por ele ser muito fofo, às vezes eu acho que talvez ele não rende tanto, porque quando eu vou apertando pra dar uma segurança maior pra planta, ele parece que some, parece espinafre quando a gente cozinha. E prontinho, tá aqui a mocinha já de casa nova. Ficou bonita, eu acho que ela ficou meio baixa, mas tudo bem. Achei que ela ficou bonita nesse copo e vamos voltar ela pro lugar dela. A nossa próxima mocinha é outra que tá só pela misericórdia divina. Essa é uma echeveria que eu acredito que seja a pumila. Me corrijam se eu estiver errado, eu não lembro de cabeça, porque eu confundo. Tem duas equevérias muito, assim, comuns, que eu confundo maravilhosamente os nomes. Mas, de qualquer forma, essa echeveria, eu tenho um xodózinho por ela, porque ela foi a minha primeira suculenta.
Não é a minha primeira suculenta na vida. Minha primeira suculenta na vida, por incrível que... Quer dizer, eu não vou saber qual foi a primeira suculenta que eu já tive na vida. Mas as primeiras, assim, que eu percebi que eu não era só... Porque eu tratava a planta como uma coisa descartável, mais ou menos assim. Um dia eu entro na minha história sobre plantas. Mas as primeiras que eu dei valor e pensei, nossa, tá aqui um negócio que eu vou cuidar, que vai crescer, que vai me dar, às vezes, flor, fruto, que caramba que seja. A primeira, na realidade, foi essa daqui, que é uma lilacina, que assim, já passou por tantos altos e baixos dessa planta, que um dia é capaz de eu até contar a história dela. Mas essa planta tá comigo, vai fazer 3 anos, mais, vai fazer 4 anos. E essa aqui essa vai fazer 3. Ela era, sem brincadeira, deste tamanho, considerem minhas 2 mãos. Ela era daquelas enormes que vem na cuia, sabe? Não soube cuidar, veio cochonilha, veio as 7 pragas do Egito, veio tudo nessa planta. Ela já trocou de vaso, mais do que eu já troquei de roupa. E é assim, agora, depois que eu coloquei ela nesse arranjinho aqui num pote de papinha, ela ficou bem, ela estacionou, ela não cresce mais, né? Pelo menos ela não morre. E ela também ficava no tempo, lá na minha casa antiga. Ela, dá pra ver até, deixa eu focar aqui, eu acho que vai dar até pra vocês verem que a terra dela tá tão compactada e tá tão seca já também, que já tá até meio que criando umas cavernas aqui. E aqui embaixo ela tinha aquelas areiazinha colorida rosa, que já tá meio branca, de tanto sol que pegou. Eu vou colocar a rosa de novo, porque eu acho bonitinho. Então, basicamente o que eu vou fazer é refazer o arranjo inteiro. Começar então, de novo, desplantando. Nossa senhora, gente, ela tá presa. Pronto, consegui. Olha, tá rosa ainda no meio o negócio, gente. Ai, que dó de jogar fora. Mas agora eu não consigo mais separar. Mas tudo bem. Olha quanto. Se eu soubesse, eu tinha tirado com um pouco mais cuidado. Ia tentar ter salvado um pouco. Mas já foi. Eu vou dar uma lavada nesse vidro. E pronto, vidro limpinho. Vamos começar. Aqui é o mesmo esquema daquele copo branco. Não temos buraco para escoamento de água. Então, essa areia aqui, que é areia de quartzo, vai ser a nossa camada de drenagem. Nesse caso, não vai ter nada separando ela da terra, mas as raízes dessa suculenta não são tão profundas assim. Então não corre lá muito risco dela se esticar tanto a ponto de invadir o fundo do vaso. Vou colocar mais um pouquinho. Esse tipo de areia aqui é ótimo pra fazer arranjinho assim, vidro. Quem faz terrário é muito bom, já fiz alguns terrários com elas. Fica colorido, fica legal, quem gosta de cor. E não é muito caro, eu acho que eu paguei uns 3 e tantos reais nesse pote aqui de 3 ou 10. Mas não foi tão caro não, de 800 gramas, então tem quase 1 quilo aqui. Então tá. Coloquei já a areia, vamos de Carolina Soil de novo. Tô animada pra replantar essa planta aqui, porque ela não tava no Carolina, ela não tava nem em substrato próprio pra suculenta. Tipo, caseiro, imagine num próprio real, né? Pronto, coloquei já mais ou menos metade do vidrinho. Vou abrir um buraquinho aqui pra ela, que a raiz dela até que tá meio grande aqui. Não sei o que tá acontecendo muito com essa planta. Vamos ver a raiz, olha só o que eu achei. Cochonilha na raiz, minha gente. Cochonilha na raiz. Não é muito. O que eu vou fazer? É tão pouquinho que eu consigo tirar até com a mão. Não vou precisar dar banho nela com sabão. Eu, pra ser bem sincera, não sei nem se essas cochonilhas estão vivas, porque faz muito tempo que eu não pego cochonilha no caule ou nas folhas dela, e pelo visto o problema não se estendeu muito. Vou fazer uma limpezinha aqui também de folha seca, colocar ela na nova terra. Eu ia falar na nova casa, né? Mas na realidade é a casa antiga, só que reformada. Completar com substrato. Eu falei que ia dividir esse vídeo em 2 partes, mas acho que na realidade a gente tem aqui uma nova série chamada Atacando a Prateleira da Cozinha, porque eu juro que eu tava achando que eu não ia ter tanto trabalho, mas as 2 primeiras plantas eu já tive que replantar. Então, pra não ficar um vídeo do tamanho de uma novela, eu vou fazer só essas 2 hoje. E daí, da próxima vez, a gente continua. Ela tava finalizada com pedrinhas de rio aqui em cima. Só que dessa vez eu não vou deixar. Porque, o que acontece? Querendo ou não, ela tava do lado de fora. As pedras, elas
abafa um pouco a terra, ou seja, a água demora um pouco mais pra evaporar, mantém a terra úmida mais tempo. Lembrando que esse é um pote que não tem furo. Só que o que acontece? Como ela ficava no tempo, a água evaporava muito rápido, era uma varanda que era muito quente, além de pegar muito sol, ela era muito quente, tudo bem eu fazer com que essa planta retivesse um pouco mais de umidade. Agora, que querendo ou não, ela tá do lado de dentro e a janela da cozinha, que é ali onde ela tá, ela abre pro lado oposto, ou seja, não ventila tanto onde essa planta tá, eu não vou colocar as pedras, eu vou deixar a terra respirar mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, às vezes, com possíveis dúvidas de vocês em relação ao cultivo de suculentas, que eu sei que são plantas que ainda enganam muita gente em vários quesitos. Eu posso fazer mais vídeos sobre suculentas e que inclusive a gente vai falar bastante sobre elas ao longo dessa nova série da prateleira, porque se vocês olharem bem, é praticamente só a suculenta que tem nessa prateleira. Então o papo sobre as suculentas vai continuar. Peço que se você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like. Eu tô começando agora, então esse é o tipo de coisa que ajuda muito o meu canal a crescer. E se você quer ver mais causos dessa prateleira e do resto das muitas plantas que eu tenho neste apartamento, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima, um beijo pra você e pras suas plantas.